meus queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho nós ouvimos mais uma vez o Evangelho falando da parábola do semeador. E como no domingo nós meditamos sobre ele, eu vou me permitir hoje falar sobre a primeira leitura do profeta Jeremias. Através do profeta Jeremias, Deus dá esperança ao seu povo e fala que apesar das suas infidelidades que causaram o exílio, ele não desiste do seu povo. É o seu povo, ele é o seu Deus. E por isso ele fala que vai pegar um de uma família, dois de uma outra família, vai lhes dar pastores segundo o seu coração para ajudar na reconstrução do povo. Eu diria que Deus é meio teimoso. Ele não desiste da gente. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, das nossas infidelidades, Deus não vira as costas para nós. Apesar de você e eu, muitas vezes, insistirmos em fazer do nosso jeito e não prestarmos atenção naquilo que Deus fala para nós, Ele não desiste. Apesar de você e eu, às vezes, por causa do nosso pecado e com o nosso pecado, dizermos para Ele, eu não te quero, Deus não diz isso para nós. Pelo contrário, Ele reafirma o eu te amo, eu não desisto de você. É maravilhoso pensar que Deus é totalmente diferente da gente, porque às vezes você tem um amigo, uma amiga que cometeu um erro, que fez uma coisa que desagradou, e talvez isso foi o suficiente para que você não falasse mais com ela ou com ele, que rompesse essa amizade, às vezes até de anos. Mas Deus não, Deus não sabe o que é isso. Deus vive um amor eterno, um amor infinito. Deus não desiste de nós. Deus sempre nos procura e cria novos planos. Quando você erra de um lado, Ele dá um jeito de te corrigir para você voltar para o mesmo lugar. Ele te dá coordenadas quando você se perdeu no meio do caminho. Quando você virou as costas, Ele te dá a volta para você se encontrar com Ele novamente. É maravilhoso porque isso é a misericórdia de Deus. Deus não é aquele juiz que bate o martelo e diz: você cometeu um erro, você fez um pecado, você merece o inferno, você... Não, estamos falando de um Pai bondoso, misericordioso, carinhoso, que cuida de nós, que vai atrás de nós como pastor, a ovelha perdida. É aquele que procura a dracma perdida, é o Pai misericordioso que sempre fica na colina esperando ver um dia o filho voltar. É assim que Deus toca nosso coração, é assim que Deus sai sempre em nosso resgate. Por que Deus faz tanto isso? É um mistério de amor. E eu te pergunto, e por que nós não acolhemos e não valorizamos esse amor de Deus? Padre, como nós valorizamos isso? Bom, o Senhor fala hoje para nós através de Jeremias, através da conversão do nosso coração, vencendo as nossas paixões. Quando nós deixamos mais a voz de Deus tocar a nossa vida, o nosso coração, do que a voz do mundo. Quando nós não damos mais tanta importância à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Quando nós não deixamos que a nossa soberba, o nosso egoísmo fale mais alto do que a voz de Deus. Quando nós vencemos as nossas paixões, que muitas vezes nos atiram para longe de Deus e para longe das outras pessoas. Quantas e quantas vezes nós cometemos erros graves na nossa vida porque escutamos simplesmente os nossos sentimentos, mas não são os sentimentos que devem ordenar a nossa vida, não são os sentimentos que devem conduzir a nossa vida. O que deve conduzir a nossa vida são os nossos princípios, as verdades que nós seguimos, aquilo que Jesus nos ensinou e não os nossos sentimentos. Quando nós permitimos que as nossas paixões digam o que devemos fazer, com certeza, cedo ou tarde, vamos errar. Por isso, tome cuidado, não deixe isso acontecer. A conversão é uma resposta ao amor de Deus que não desiste de nós. Faça isso, porque a conversão, a primeira conversão, é a nossa. Depois vamos nos preocupar com os outros. Deus te abençoe.
e um bom dia para você.